Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos ver como criar e excluir diretórios e como criar e excluir arquivos. Deixe o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas, Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções. Nós vamos usar um formulário comum. Esse daqui é um text box, é só arrastar o text box para cá. Deixa ele selecionado, F4, o nome dele vai chamar txt caminho. Esses 4 aqui são botões, arrasta aqui o botão para cá, 4 vezes, seleciona o primeiro, F4, ele vai chamar btn dir criar. O texto dele é criar diretório. Se você ainda não sabe criar um formulário, eu vou deixar uma playlist para você assistir na descrição desse vídeo. Esse botão, o nome dele é btn dir excluir, o texto dele é excluir diretório. Esse daqui é btn arquivo criar, lembrando que maiúsculo e minúsculo faz diferença no C#. Então o nome btn arquivo criar, texto dele criar arquivo, e esse outro btn arquivo excluir, e o texto dele é excluir arquivo. Então agora vamos para o código. 2 cliques sobre o botão criar diretório. O código é esse aqui, essas 3 linhas. Vai ficar vermelho, põe o mouse em cima, mostrar possíveis correções. Apareceram aqui várias opções. Nós vamos escolher Using System I/O. Using System I/O. Ele vai colocar a namespace lá em cima, no começo do programa, como sempre. Vou voltar aqui no Design, excluir diretório. O código é esse. Então aqui nós temos 2 métodos. Um é para criar o diretório, então é da classe Directory, Create Directory, vai criar um diretório. E aqui no outro botão, no botão excluir, nós temos o método delete do directory, que é para excluir um diretório. Qual é o diretório que ele vai criar e qual é o diretório que ele vai excluir? Aquele que estiver em txt caminho, que estiver nesse controle. O usuário vai digitar aqui, clicar aqui e vai criar o diretório. Se clicar aqui, vai excluir. Vou voltar aqui, vou executar. Então agora eu vou para uma pasta para a gente fazer os testes. Você escolhe uma pasta onde você tenha arquivos que não têm importância, porque nós estamos excluindo arquivos sem fazer nenhuma pergunta. Então eu vou aqui para a minha pasta cdados e vou trabalhar com ela aqui. Isso aqui é uma pasta que não tem importância. Observa aqui, eu tenho dentro da pasta cdados, eu tenho backup, e-mails e VB6-DLL. Eu vou criar. Então eu estou me referenciando a cdados, a um diretório, a uma pasta chamada outros que não tem aqui. Vou clicar em criar, diretório criado. Está aqui outros. Se não aparecer aqui para você, olha lá no final, ele pode estar aí no final. Mas veja o que acontece. Se eu clicar no criar de novo, ele está falando que o diretório foi criado, mas o diretório não foi criado, o diretório já estava criado. A gente vai lidar com isso para frente. Agora veja aqui no excluir. Se eu clicar aqui no excluir, diretório excluído, ele desapareceu daqui. Se eu clicar de novo, olha o que acontece. A aplicação ela caiu. Por quê? Não foi
possível localizar uma parte do caminho sedados / outros. O que aconteceu aqui? Na primeira vez que eu cliquei no botão para excluir, ele excluiu. A segunda vez, não existia mais a pasta outros dentro de sedados. E deu esse problema. Aqui é a velha história do try, da tentativa, de tratar as exceções, os erros em tempo de execução. Nós vamos modificar esse código. Eu vou aqui em Design. 2 cliques aqui, nós vamos mudar esse código aqui para um outro. Então eu incluí a estrutura try-catch. Ele vai tentar fazer isso. Se der certo, vai dar a mensagem, diretório criado, e vai colocar o foco do cursor dentro de txt caminho, dentro do txt box. Mas se der algum erro, ele vai dar a mensagem, diretório não criado, e a mensagem. Vamos fazer o mesmo, vou voltar aqui no design, o mesmo com o excluir diretório. Copiar essa mensagem. Aqui é diretório não excluído. Mesma coisa, vou tentar excluir, pode ser que eu não consiga. Vou executar. Vou lá na minha pasta, sedados, estou aqui, vou criar novamente, / outros, criar, ele criou o diretório, está aqui outros, vamos supor que eu colocasse assim, ó. Vou criar na unidade A também, diretório não criado, não foi possível localizar uma parte do caminho, por quê? Porque eu não tenho uma unidade A de disco aqui, então ele não vai criar. Ali passou por essa instrução aqui, ó. Ele fez a tentativa de criar o diretório, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque a unidade A não existia. Então ele passou aqui e deu essa mensagem aqui, ó. Diretório não criado. E essa propriedade message do objeto EX, que é um exception, que é um erro, é isso aqui tudo. Ó. Não foi possível localizar uma parte do caminho A : dados / outros. Então não existe o diretório. Vou voltar lá para a pasta. Aqui coloquei C, estava A, e vou clicar no excluir. E ele excluiu a pasta porque ela existia. Agora vou clicar de novo, diretório não excluído. Não foi possível localizar uma parte do caminho C : dados / outros, porque ela não existe. Não tem como excluir uma pasta que não existe. Mas nós temos esse problema aqui, ó. Criar diretório. Ele não tem, ele vai ser criado. Tá lá. Aí quando eu clico aqui, ó, diretório criado, mas na verdade ele já estava criado. Vamos tratar isso também. Voltei para o código, no design, 2 cliques aqui no criar diretório, eu fiz uma mudança. Aqui estava o try, foi aqui dentro do try. Antes de eu criar o diretório, eu estou verificando se esse diretório não existe. Isso aqui é um not. Não existe o diretório que ele digitou lá em txt caminho, que é aqui. Se ele não existir, eu crio. Mas se ele já existir, eu vou dar a mensagem, o diretório já existe. Ou seja, eu não estou criando nesse momento, ele já foi criado em outro momento. Vamos voltar aqui e vamos no excluir diretório. A mesma coisa, eu fiz alterações aqui. Dentro do try, eu coloquei esse if else aqui. Então eu estou verificando se o diretório existe, ou seja, se ele existe, eu posso excluir. Mas se ele não existe,
eu vou dar a mensagem, diretório não existe. Eu vou executar. Vou na pasta cdados. Então, c/dados /outros já existe. Criar diretório já existe. Vou excluir diretório excluído, mas agora ele não existe. Excluir diretório não existe. Se eu colocar aqui A e vou no excluir, diretório não existe. Então aqui nós já tratamos a maior parte dos problemas. Agora vamos fazer o criar arquivo e excluir arquivo. 2 cliques em criar arquivo. Criar arquivo é semelhante a criar diretório. Estou fazendo todo o tratamento que eu fiz quando criei também o diretório. Eu estou verificando se o arquivo não existe, isso aqui vê se ele existe. Isso aqui está negando. Se ele não existe, então eu crio. Então a classe agora é file e o método é create. Vai criar qual arquivo que tiver escrito em txtcaminho.txt e vai dar mensagem criado. Se ele já existir, vai dar a mensagem arquivo já existe. Pode ser que na hora de criar dê algum problema. Existem diversos problemas que podem acontecer. Por exemplo, a unidade de disco está com falha. Não consegue gravar. Apesar de ele criar, de existir e tudo mais, na hora que vai gravar não consegue. Então ele vai dar um problema. Vai passar pelo cat, vai dar a mensagem, arquivo não criado, e a mensagem. Em qualquer uma das situações, vai aparecer uma mensagem. Quando o usuário clicar OK, o foco vai ser colocado dentro do campo ou do controle txt caminho. Vou voltar aqui no design, excluir arquivo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou vendo se o arquivo existe. Não posso excluir um arquivo que não existe. Se ele não existe, ou melhor, se ele existe, eu vou excluir. Se ele não existe, eu vou dar a mensagem, arquivo não existe. E o try é para tratar qualquer outro tipo de erro, de exceção, que possa acontecer. Então aqui é o file existe, e aqui é o file delete. Delete é um método da classe file que exclui arquivos. Eu vou executar, vou lá para a pasta. Agora eu vou criar assim. Observa, eu vou criar um arquivo. Arquivo criado. Está aqui, teste. Eu vou clicar o botão direito e vou abrir com o bloco de notas. Abrir com o bloco de notas é um arquivo vazio. Ele está sendo usado pelo nosso programa. Por isso que deu essa mensagem. Mas ele cria o quê? Um arquivo vazio. Vou voltar aqui. Observa que existe um arquivo chamado teste. Se eu tentar criar um diretório com o mesmo nome, vai dar o pau. Então vai dar o erro. Diretório não criado. Não é possível criar o diretório porque já existe um arquivo que passou pelo try. Pelo cat, né, no caso. Ele tentou criar um diretório com o mesmo nome de um arquivo. Lembrando que nome é composto de nome e extensão. Se eu tentar criar assim, qualquer extensão que eu colocasse lá, ele vai criar. Diretório criado. Porque não é igual. Se você não estiver vendo aqui, teste.dir, logo, underline 48JPG, vem aqui no Windows Explorer, vem em exibir e deixa marcado aqui, extensões de nome de arquivos. Aí você vai conseguir ver as extensões. Se tiver desmarcado, você não vê. Aí vou excluir o arquivo. Arquivo não existe. Mas não existe o teste.dir? Está aqui, teste.dir. Mas ela é uma pasta, ele é um diretório. Excluir o diretório. Aí ele excluiu. Tem que tomar esses cuidados.
Vou deixar aqui, vou excluir o diretório. Não existe esse diretório, é um arquivo. Então, excluir arquivo. Ele ficou preso por algum processo. Então, ele ficou read-only. Eu não consigo excluir o arquivo. Veja que ele existe. Se eu vir aqui, ó, estou aqui no btn, arquivo, excluir, clique. O arquivo existe, ele entrou e tentou fazer. Só que não deu certo, por quê? Porque algum processo, algum programa, algum aplicativo bloqueou esse arquivo. Então esse try, essa tentativa, ela falhou. E ele passou aqui. Vou voltar lá, é o que está acontecendo aqui. Se eu fizer assim, ó, vou fechar e vou executar novamente. Vou voltar lá na pasta. Era esse daqui. Se eu clicar no excluir, ele vai excluir agora, ele liberou. Provavelmente foi na hora de criar que bloqueou. Porque quando eu abri no bloco de notas, já tinha dado uma mensagem de que tinha um processo usando esse arquivo. Teria que ter feito o close lá, nesse arquivo que foi criado. Vou fechar. O que eu queria passar para você nesse vídeo era isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal. Deixe também o teu comentário para eu saber o que você está pensando. Se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.